Dando sequência aí à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, nós vamos conversar com o candidato da chapa 33, o advogado Julieider da Cunha Souza, que tem como vice a Raquel de Paula Magrini Sanches. Lembrando que a eleição acontece agora no dia 20 de novembro. Bom dia, candidato, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Qual a sua proposta para a OAB Mato Grosso do Sul? Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, ouvintes da FM Capital, bom dia, advogados e advogadas. Nós estamos hoje, Marcos, na oposição. Somos a única chapa efetivamente de oposição que tem aí. Todos os demais candidatos, apesar do número, 6 candidatos, é um número inédito, né, de candidaturas que nós temos neste pleito, nós somos a única que não ocupamos nenhum cargo na atual gestão. Estamos propondo uma OAB diferente, uma OAB que retome o protagonismo dos grandes debates da sociedade, uma OAB que volte a debater corrupção, por exemplo, uma OAB que debata a transparência pública, uma OAB que debata o funcionamento do judiciário, uma OAB, portanto, que seja efetiva, que tenha capacidade de discutir e implementar ações que modifique a realidade da nossa sociedade e que seja capaz de alterar, sobretudo, a realidade e as condições de trabalho do advogado. Essas são as propostas, esse é o intuito que nós temos para a Ordem dos Advogados do Brasil, que é realmente e visivelmente uma proposta diferente da OAB que nós temos hoje. Doutor Júlio, um dos desafios de quem acabou de se formar é o exame da ordem. Qual a sua opinião sobre o exame e o que dizer aos bacharéis que estão aí depois de 5 anos de faculdade lutando para conseguir exercer a profissão? Esse tema é um tema recorrente, né, do exame de ordem. Mas o exame de ordem existe, Marcos e Sérgio, por uma questão de garantia do próprio cidadão. O cidadão, quando procura um advogado, ele procura justiça, ele procura capacidade técnica para defender os direitos que ele pretende ver garantido. De modo que o advogado precisa ter o mínimo, né, de capacidade técnica. Nós sabemos hoje que as faculdades, até mesmo pela quantidade de alunos que tem, pela forma, pelo mercantilismo que tomou conta das universidades hoje do país, nós precisamos ter, sem dúvida nenhuma, um exame de ordem para testar e atestar a capacidade dos advogados. Então, o que eu tenho a dizer aos bacharéis? Continuem firmes no estudo, na capacitação, orientando os seus estudos, porque a carreira da advocacia é uma linda carreira, né? Eu tenho certeza que todos aqueles que tentam e acreditam vão chegar lá. Com relação ao valor da anuidade para os novos advogados, o que é que se pretende se for eleito presidente da OAB? Marcos, hoje nós temos um problema muito grande do novo advogado. O novo advogado, ele é lançado no mercado de trabalho sem garantias e sem o mínimo amparo de que, para iniciar ou ter estrutura mínima para conseguir iniciar a sua carreira, né? A anuidade, portanto, significa algo relevante para o advogado, para o novo advogado. Nós temos já implementado a anuidade progressiva. Nós pretendemos, com a anuidade progressiva, melhorar esses descontos, dar efetividade a esses descontos para que o advogado tenha amenizado, né, esse gasto que ele tem com a anuidade no início da sua carreira. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcos. O que falta para o novo advogado não é ele ter uma minoração ou uma isenção da anuidade. O que falta para o novo advogado, e hoje em dia até falo isso para todos os advogados, é a justificativa que ele precisa ter na hora de pagar a sua anuidade. Hoje o advogado recebe o boleto lá e a gente ouve direto nos testemunhos da advocacia o advogado se perguntando para que serve a OAB, por que eu pago esse valor aqui? Porque não, a ordem não dá retorno ao advogado.
E o principal retorno que a ordem precisa dar é a garantia do exercício da profissão, é a proteção do advogado, é outorgar ao profissional, sobretudo ao novo advogado, o respeito que ele precisa ter. Quando ele sentir que ele está pagando uma anuidade para manter uma instituição que garanta o respeito a ele, garanta o respeito à profissão dele, à imagem do advogado, essa discussão sobre o valor da nossa anuidade vai ficar em segundo plano, porque o advogado vai ter orgulho de pagar a anuidade e sustentar uma instituição que realmente vale a pena e é importante para ele. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós vamos fazer. E é possível essa mudança? É possível, com certeza. O que a gente precisa fazer em primeira mão, Marcos e Sérgio, é a gente retomar a envergadura da nossa instituição. E como que a gente faz isso? Fazemos isso com a ordem tendo coragem, tendo sobretudo independência, para debater esses assuntos, retomar a pauta da sociedade. A ordem sempre foi o farol, né, da cidadania, a casa da cidadania, e esse protagonismo da ordem, essa importância da instituição vem sendo deixado de lado. Quando a ordem retomar essa importância, a sua credibilidade, é óbvio que o advogado vai se sentir mais representado. Nesse momento, nós vamos iniciar a recuperação da imagem da própria advocacia. São 7h52, nós estamos conversando com um candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, da chapa 33, o advogado Julieider da Cunha Souza. E claro, são muitos os desafios, né? Vamos falar um pouquinho da Caixa de Assistência, que é muito importante, inclusive, para os advogados. Quem é o candidato da sua chapa à Caixa de Assistência e o que é que vocês pretendem? A candidata à presidência da nossa chapa da Caixa de Assistência dos Advogados é a doutora Márcia Aleixo. Ela é uma professora, tem muita experiência, é uma advogada já experimentada na vida e tem muita atenção a esse papel assistencial que a Caixa tem que desenvolver. E hoje, a Caixa não vem desempenhando esse papel adequadamente. Nós temos hoje um plano de saúde, que era a grande bandeira da Caixa de Assistência dos Advogados, que está totalmente fragmentado. Hoje, nós podemos dizer que nós não temos um plano de saúde que atende o advogado adequadamente. Nós não temos uma previdência, não temos um plano de seguro ao advogado. Tudo isso nós queremos implementar. Não temos na Caixa de Assistência uma livraria que atenda ao advogado a preços justos e que leve isso até o interior do Estado. Quer dizer, o braço assistencial da ordem hoje está encolhido, Marcos. Certo. Está encolhido. E essa é uma realidade. Não precisamos dizer isso aos advogados e convencê-los disso. Isso é o que o próprio advogado está sentindo no seu dia a dia, principalmente no interior. É preciso recuperar, revitalizar, melhorar, modernizar a Caixa de Assistência dos Advogados. Essa é a nossa proposta. É isso que nós vamos fazer. O advogado, como eu disse aqui no início, não se sente mais representado, não sente mais, a ordem mais presente na sua vida. O braço assistencial da ordem, que é a Caixa de Assistência, é fundamental para recuperar isso. Pelo menos o tempo que eu entrevisto candidatos à presidência da OAB, já faz algum tempo, há sempre um pleito, né, que os advogados apresentam, né, como plataforma, a questão do horário do Fórum de Campo Grande. Então, vamos conseguir, vamos tentar conseguir tal, e nunca consegue. O senhor também vai tentar, vai continuar tentando mudar fazer o horário integral, voltar ao horário integral, ou a sua chapa se conforma já com o horário que está aí? De maneira nenhuma. Essa é uma luta nossa constante. Até mesmo fora da gestão, como estamos agora na oposição, nós estamos constantemente lutando para isso. Quando a atual gestão do Tribunal de Justiça tomou posse esse ano, nós publicamos, eu assinei, vários ex-presidentes que nos apoiam, também assinaram uma carta que nós publicamos nos jornais locais, solicitando ao presidente do tribunal, a nova diretoria do tribunal, que repensasse esse expediente forense. Isso encolhe, evidentemente, a prestação jurisdicional, limita a prestação jurisdicional.
Hoje você vai ao fórum, na parte da manhã, você não encontra ninguém trabalhando lá. Ou muitos poucos juízes, né? Ainda existem alguns que ainda vão de manhã lá. Mas as portas do fórum ficam até fechadas aos advogados. O advogado tenta entrar no fórum hoje na parte da manhã, não consegue. E no início da tarde, já tem as audiências. E no final da tarde, você chega após as 6 horas, você já não encontra quase ninguém mais lá, ou nenhum magistrado, para atender o advogado. Então vejam, só que isso é uma limitação flagrante de acesso à justiça. Nós temos isso na pauta, muito bem plantado. Agora, Sérgio, o que é relevante para nós num tema como esse? E tem outros aí, aumento de custos processuais, falta de juízes no interior, nós temos um déficit hoje gigantesco de juízes. A justiça do trabalho também é uma justiça que vem se tornando morosa. A justiça federal, então, nem se fala. O que precisa para a gente debater esses assuntos não é compadrio, não é você encostar no tribunal e tentar obter essa melhoria através de um favor, que é o que estão propondo aí. É o que estão propondo os nossos adversários. É encostar no tribunal e tentar mudar a situação, a realidade da advocacia na base do favor. Isso nunca funcionou para a Ordem dos Advogados do Brasil. O que nós queremos é uma ordem que seja independente e trate essas questões de igual para igual com o tribunal. Nós temos que retornar ao horário, não é porque o tribunal quer ou vai prestar um favor à advocacia de retomar o expediente em período integral. É porque nós, advogados, e o próprio cidadão tem direito, um direito até constitucional de amplo acesso à justiça. Então essa é a diferença nossa, viu, Marcos, Sérgio e os ouvintes aqui da rádio. Essa é a diferença da nossa proposta. Nós queremos dialogar no nível de independência, no nível de igualdade com os poderes. É para isso que serve a ordem, por isso que a ordem tem toda a sua característica de legitimidades, de autoridade, de independência institucional. É a razão disso. É essa a relação que nós temos que ter com as justiças do nosso Estado. No início da entrevista, o senhor falou aqui da questão da abrangência das bandeiras, né, da OAB. A gente vive hoje um momento de crise, talvez uma das maiores crises políticas e morais, né, no Brasil. Qual é a proposta ou como será a gestão da Chapa 33 diante da crise? Sérgio, nós temos muito bem plantado no nosso plano de administração da ordem que a ordem tem que retomar a sua envergadura institucional. Isso eu já disse aqui. Hoje nós temos uma das principais pautas da nossa sociedade sem dúvida nenhuma, corrupção. É a imoralidade que vem tomando conta do nosso poder público, das nossas instituições. As nossas instituições estão praticamente ruindo na nossa frente. A ordem não tem só o direito de debater isso, a ordem tem o dever de debater. Nós vemos hoje uma instituição, uma ordem dos advogados, que está completamente omissa com relação a este tema. Tudo o que está acontecendo no nosso Estado, né, prisões de políticos, de empreiteiros, isso no Brasil também, nós estamos vendo aí uma degradação moral enorme. A Ordem dos Advogados é incapaz de oferecer alternativas para isso, saída, a própria população está começando a se negar, cadê a OAB? Você vai no interior e os advogados estão perguntando, cadê a OAB? Nós temos uma comissão dentro da Instituto, que foi proposta minha, Sérgio, quando eu estava na administração da Ordem no passado. Eu propus, junto com com nossos companheiros da época, a criação de uma comissão permanente de combate à corrupção, transparência e ética pública. Você sabe como é que está essa comissão hoje dentro da Ordem? Está desativada. Isso é uma vergonha para os advogados. No momento desse que nós estamos vivendo, nós não temos na pauta da instituição a discussão sobre a corrupção no nosso Estado, no nosso município, no nosso país. Significa que a ordem está negando a sua própria razão de ser. Porque a ordem tem a obrigação, está lá no artigo 44, inciso 1, tem a obrigação de defender as instituições jurídicas, a cidadania. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos retomar no dia 1º de janeiro imediatamente as ações dessa comissão. Vamos acompanhar esses escândalos horríveis que estão acontecendo. Vamos fornecer à advocacia, à sociedade do Mato Grosso do Sul, pelo menos, a esperança e a convicção de que tem alguém lutando por eles. Bem, candidato Júlio Eider, da Chapa 33, candidato aí da OAB-MS, 1 minuto e meio para que o senhor possa falar aí com seus colegas advogados que estão nos ouvindo.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui fornecida. Esse debate é relevante para nós, advogados. Nós precisamos compreender agora os rumos que nós temos que tomar. No momento de crise que nós estamos vivendo da advocacia, que o advogado se encontra desrespeitado, que o advogado se encontra longe de ser um ser necessário aos olhos das autoridades, aos olhos da própria sociedade, necessário à realização da justiça, nós temos que tomar uma decisão séria. Ou nós continuamos nos mesmos caminhos que nós estamos, com 5 alternativas que temos aí, de candidaturas, ou a advocacia vem conosco na chapa 33, uma opção de mudança consistente, que pretende levar a Ordem dos Advogados do Brasil a um status novamente de relevância para a advocacia, de relevância para a sociedade. Nós esperamos que a partir do dia 1º de janeiro a advocacia desfrute realmente de novos tempos, de novos rumos, para que nós possamos, e a advocacia toda, possa ter confiança de que daqui ao final dos 3 anos da gestão, nós não vamos falar mais do passado, da ordem que lutou para a redemocratização do país, a ordem que lutou contra a ditadura. Nós vamos falar da ordem do presente, que está lutando com os temas atuais, contra a corrupção, para melhorar a nossa sociedade, melhorar a advocacia do nosso Estado, a advocacia do nosso país. É esse o recado que eu queria deixar, um recado de otimismo e de confiança para os advogados do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado aos ouvintes, advogados e advogadas.